Cecília. Olá, Sí, hola, Cecília. hola. Bem-vinda, Hola, ¿cómo Cecília. están? Muchas gracias, muchas gracias. Me siento muy honrada de estar acá y todo ha sido tremendamente interesante y especialmente agradecida de moderar esta mesa que también estoy participando desde mi país activamente. Así que estoy muy agradecida. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Hola, Armando. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, Também te toca ahora, cumprimentar o pues. professor Auro. Muito bem-vindo, Auro Del Giglio. Muy bien. Obrigado. Doy inicio a la presentación. Bueno, como les decía, Sim. me siento profundamente honrada de estar acá y con estos grandes expositores de quienes vamos a aprender. Como mencionaba recientemente Cayo, tenemos una secuencia realmente que es un lujo de experiencia en oncología integrativa, como nos expresará Ricardo en la siguiente palestra. La oncología integrativa en el mundo ha sido muy creciente. Y para dejarlos con el primer palestrante, que es ampliamente conocido por nosotros, Ricardo Gelman, presidente del Congreso. Él es médico pediatra, es presidente del CAPCIN y embajador para Brasil de la Society of Integrative Oncology. Él es coordinador del Núcleo de Medicina Integrativa para Niños y Adolescentes, Niños y Niñas y Adolescentes de la Sociedad de Pediatría Sao Paulo y miembro de la Secretaría Ejecutiva de la red MTCI Américas. Y él nos presentará el estado del arte que está pasando en oncología integrativa en el mundo y en América Latina. Muchas gracias, Ricardo. La pantalla es tuya. Muito obrigado, Cecília. Eu vou compartilhar aqui. Está visível? Sí, perfecto. Tá, obrigado. Perfecto. Então, nesses 20 minutos, eu farei uma apresentação, um minuto, porque estou ouvindo minha palavra em espanhol, está me atrapalhando um pouco. Tenho que cambiar. Pronto. Então, só para contar um pouquinho de nossa trajetória dentro da oncologia, eu tenho me dedicado nos últimos anos à área dentro da oncologia, mais à área pediátrica. Eu vou contar para vocês um pouco mais da experiência, mas aqui são as publicações que tenho feito e participado, tanto da experiência de introduzir a primeira experiência brasileira e talvez latino-americana de oncologia pediátrica integrativa na USP. Participei da definição de oncologia pediátrica integrativa junto à Sociedade de Oncologia Integrativa. E, recentemente, fizemos com um grupo, junto com o João Mal, que coordena a Sociedade de Oncologia Integrativa, e junto com Paulo Cáceres, também da Argentina, e Gadiego, também da Colômbia, esse importante artigo sobre uma visão geral da oncologia integrativa globalmente, que está aqui embaixo. Então, eu recomendo, depois podemos passar para todos. Então, só para contar um pouquinho o meu ponto de vista, durante a faculdade de medicina, eu me interessei muito por medicina antroposófica e comecei a se dedicar. É uma área que se dedica muito à oncologia. Depois eu fiz minha residência, o R3, em Campinas, em oncologia infantil, e na minha clínica privada, que atuo como médico de família, atendi nos últimos 20 anos uns 2.800 casos
com vício com álbum, basicamente em adultos e alguns também pediátricos, porque a procura de adultos é bem maior. Fiz meu mestrado em embriologia, anatomia comparada, e vejo total relação entre a embriologia e a oncologia, se der para a gente conversar um pouco depois. E fiz meu doutorado com estudo pré-clínico de toxicologia reprodutiva, segurança na gravidez com o Viscum album, essa planta medicinal que é muito usada na Europa como modelo adjuvante. E, na mesma época, coordenei um ambulatório de oncologia da Associação Brasileira de Medicina Antroposófica, em São Paulo, atendendo ao redor de 150 pacientes oncológicos, e tivemos a grande honra de usar um espírito que era não deixar o paciente largar o tratamento convencional, e sim promover de uma forma de verdade integrativa e não alternativa. Depois eu fiz meu pós-doutorado na Unifesp também, desenvolvendo um modelo de dor, uma equipe multiprofissional e um gel transdérmico, com plantas medicinais. E, em 2015, voltei à oncologia pediátrica, trazendo a medicina integrativa, junto com o professor Vicente Odoni, na USP, que é uma grande referência no Brasil em oncologia pediátrica, e, junto à Sociedade de Oncologia Integrativa, agora faço parte desse movimento de internacionalização. Então, rapidamente, essa aqui foi minha tese de doutorado sobre o efeito do Viscum em ratos, um estudo de segurança, e mostrou uma coisa interessante, que eu acho que vale a pena ser estudada, um efeito sobre a célula NK intimo de ratos. No período fetal, houve um aumento, no mínimo 2 vezes maior, de expressão do natural killer intimo, mostrando um possível potencial imunoestimulante do Viscum album, mesmo numa fase precoce. Infelizmente, a amostra era muito pequena, não conseguimos fazer uma avaliação estatística adequada, que esse não era o objetivo do estudo. Mas o estudo mostrou uma segurança avaliada tanto histologicamente, em várias doses, bem acima da dose terapêutica. Então, é um trabalho em conjunto que fizemos na Unifesp com vários grupos. Dentro do modelo integrativo, como um todo, a gente faz uma mudança que eu considero tão radical como a mudança do geocentrismo para o heliocentrismo, que é deixar de colocar o câncer no centro e colocar a pessoa no centro. É algo muito importante e, por isso, toda a promoção da saúde, mesmo em estágios avançados de câncer, é a meta da oncologia integrativa, levando em conta a história de vida. Então, desenvolvemos, na mesma época que o doutorado, entre 2000 e 2003, um ambulatório para desenvolver um diagnóstico multidimensional baseado numa equipe transdisciplinar oncológica, em que fazíamos um diagnóstico funcional qualitativo baseado no trabalho de arte, que foi algo que aprendemos visitando um hospital na Holanda, um diagnóstico da vida do paciente, biográfico, e o diagnóstico médico, com um oncologista na equipe, na época era o Dr. Nilo Gardim, apresentando a história clínica e o estadiamento oncológico. Então, o conceito que foi se construindo ao longo dos últimos anos é que o cuidado do paciente oncológico e a gestão do cuidado deve obedecer a 4 dimensões. Uma dimensão fundamental, que é a cirurgia, a rádio, a químio e as drogas sintéticas. Mas temos também a dimensão do bem-estar e da vitalidade, que envolve aqui, diretamente ligado ao nosso congresso, a importância dos fitoterápicos e medicamentos dinamizados, além de atividade física, yoga, acupuntura, tai chi, terapias externas, nutrição, nutracêutico, toque terapêutico, aromaterapia e terapia termal. Tudo isso para uma dimensão de bem-estar. Numa outra dimensão, que é psicoemocional, temos a psico-oncologia, a arte, a música, a dança, e aí, óbvio, também fitoterápicos, os florais, a aromaterapia, terapia de apreciação da natureza, terapia assistida por animais para trazer uma saúde emocional. E para a saúde espiritual ou existencial, a meditação, que é o que tem mais nível de evidência hoje em oncologia integrativa, além do aconselhamento biográfico, o desenvolvimento da empatia clínica na relação profissional de saúde-paciente, a promoção da resiliência e da intencionalidade. Então, naquela época, atendemos 150 pacientes ao longo de 4 anos,
e selecionamos um perfil epidemiológico, a maioria estadio 4, metade do estadio 4 desses pacientes, e nesse trabalho em equipe, que tem essa foto, fazíamos essa avaliação de cada caso. Então, de 89 a 90, durante o meu treinamento na Clínica Tobias, que nem existe mais hoje em dia, em medicina antroposófica, eu aprendi uma dimensão da oncologia que depois eu fui resgatar num livro maravilhoso chamado O Imperador de Todos os Males, que conta a história da oncologia. Que é da onde que surgiu o termo onco. Onco é uma máscara grega que era usada no teatro antigo para denotar o pesar. Ela estava relacionada à ideia de bilis negra, que era o conceito de Hipócrates, como causa do câncer. Então, naquele momento, percebemos que existe uma possibilidade de cura da alma, mesmo que a remissão não possa acontecer. Existem dimensões para serem tratadas. Então, só para lembrar, esse conceito na medicina galênica considerava que depressão e câncer era a mesma patologia, considerando que no corpo o câncer era um depósito dessa bilis negra, que é traduzida em português como melancolia, melanus coli, bilis negra, e que na psique se manifestava como um humor depressivo. Então, junto com a Sociedade de Oncologia Integrativa, criamos uma definição que foi publicada ano passado, de Oncologia Pediátrica Integrativa, que busca o cuidado centrado no paciente, informado por evidência, e uma abordagem personalizada que aborda a criança como um todo e sua família, incluindo, utilizando práticas de mente-corpo, que poderíamos traduzir bem para o português como terapias não farmacológicas, além de produtos naturais e modificações do estilo de vida ao longo do tratamento oncológico, que vai desde a prevenção até os cuidados do fim da vida. Então, é uma abordagem que busca esse empoderamento da tríade de profissional de saúde, o paciente e a família. Então, já tivemos o prazer de publicar nossa experiência na USP, que foi considerada a primeira da América Latina, em que a gente introduziu a unidade de pediatria integrativa dentro de uns hospitais de referência aqui no Brasil, que é o Hospital do Sistema Único de Saúde, gratuito, de Oncologia Pediátrica, que tem níveis de resolutividade iguais aos do primeiro mundo, com 80% de cura em leucemia, que não deixa nada a desejar e 100% gratuito. A primeira coisa que fizemos foi enviar uma médica intensivista da equipe para visitar um hospital na Alemanha, que já tinha uma experiência acumulada de oncologia pediátrica integrativa, e ela visitou essa universidade em Wittenherdecke, no norte da Alemanha, e uma das fotos que ela nos enviou nos deixou bem impressionado, que são os medicamentos sintéticos, convencionais, no pronto-socorro do hospital, ao lado dos medicamentos fitoterápicos e dinamizados. E aqui, dinamizados, na Anvisa, significa 3 categorias: homeopáticos, antroposóficos e anti-homotóxicos. Então, o uso de briófilo, o extrato do briófilo endovenoso para crise hipertensiva, eles fazem de rotina lá. E, ao mesmo tempo, o uso de óleos essenciais junto com antibiótico para reduzir, por exemplo, o tempo de cura de uma erisipela. Experiências que a gente aqui no Brasil não tem tido muito em ambiente hospitalar. Então, essa experiência na USP fez com que a gente focasse nos locais de maior sofrimento das crianças, que era a área de unidade de terapia intensiva, terapia de transplante de medula óssea, enfermaria, e basicamente dividimos os 20 profissionais de saúde em 3 grandes áreas: a área da saúde corporal, saúde mental e saúde espiritual, o que a gente chamava de self e resiliência, no sentido de poder trazer várias terapias ao mesmo tempo. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção foi a aplicação das terapias de apreciação da natureza, uso de plantas ou imagens de plantas nos quartos da UTI das crianças, baseado numa experiência de Londres, em que indivíduos que olhavam para paredes brancas no hospital, comparado àqueles que olhavam para ambientes com verde, os que ficavam olhando para a parede branca ficavam mais tempo internados no hospital. Então, a gente conseguiu implementar no Itaci, nesse hospital, a terapia de apreciação, que envolveu toda a equipe de enfermagem. Foi um trabalho lindíssimo
Juliana Gatti, que foi o mestrado dela. E também fizemos uma revisão sistemática, uma das mais importantes foi agora no final do ano passado, de musicoterapia e oncologia, que é uma prática que introduzimos amplamente no hospital. E, no final, fizemos uma avaliação qualitativa, o que foi para a equipe de saúde do hospital da USP ter introduzido isso em termos de experiência para o paciente e para os próprios profissionais. Queria trazer também que a medicina integrativa, o conceito de medicina integrativa para a oncologia, exige que seja informado por evidências. No mundo inteiro tem sido implementado a medicina integrativa, mas aqui nesse slide eu quero destacar a experiência da Suíça, que foi a única que introduziu nas faculdades de medicina o ensino, pelo menos, de 4 disciplinas, que é fitoterapia, homeopatia, medicina antroposófica e medicina tradicional chinesa, a partir do referendo, um plebiscito que fizeram no país, e a oncologia é a área mais distribuída no mundo. Então, toda a visão, vamos dizer assim, mais centrada no paciente, vem levando em consideração novos conceitos como o eixo intestino-cérebro e a importância da microbiota intestinal na saúde mental e na saúde orgânica. E a promoção do autocuidado como fundamental para que a gente possa diminuir a incidência das doenças neoplásicas, que, segundo o INCA, 80% a 90% tem relação com o nosso estilo de vida e não com a genética. Então, toda a área da epigenética se tornou uma área nova e o NIH dos Estados Unidos criou, nos últimos 20 anos, um centro para promover pesquisa, o National Center of Complementary Integrative Health, que vem investindo ao redor de 150 milhões de dólares por ano em pesquisa de produtos naturais, de tal maneira que as publicações no século XXI, na nossa área toda integrativa, têm aumentado de uma maneira exponencial. O Brasil tem despontado como o 5º país do mundo em termos de publicações, depois de Taiwan, Coreia do Sul, Estados Unidos e China, especialmente pela área de pesquisa de plantas medicinais, em primeiro lugar, e segundo, por medicina tradicional chinesa, acupuntura. Criamos um comitê de oncologia integrativa, cuja coordenadora vai falar hoje durante a nossa mesa, o nosso também querido professora Paula Torres, o nosso querido professor Auro Del Giglio também faz parte desse nosso comitê, que busca trazer ciência no Brasil em termos de oncologia integrativa. O nosso consórcio elaborou, a pedido do Ministério, nos últimos 2 anos, os mapas de evidência, e aqui fazendo um recorte do que encontramos entre 888 revisões temáticas, a grande maioria é para a área de controle de sintomas de quimio e radioterapia, e dor e fadiga, e câncer de mama e náusea. Então, aqui a metodologia já foi publicada desse mapa de evidência, aqui são os 4 coordenadores nacionais dos mapas de evidência, a professora Mariana Cabral Schweitzer, da Unifesp, a Verônica Abdala, da Bireme, eu e Caio, que estamos aqui, coordenamos esses mapas, que, dentro do recorte do câncer, mostra que a área de acupuntura, prática corporal chinesa e plantas medicinais e meditação são as áreas que mais têm evidência para a oncologia integrativa. E aqui um exemplo do efeito do chá verde, um potencial interessante antineoplásico, e já fizemos até agora 18 mapas de evidência para intervenções, agora mais 3 em direção à construção de um repositório de revisões temáticas que estamos elaborando entre o CABZIM e a Bireme. Então, já temos reunidos até hoje 1.545 revisões temáticas. Então, a área de plantas medicinais tem 364 revisões até agora e temos muito a construir. Eu quero avançar aqui referenciando os principais centros de oncologia integrativa. Com certeza, esse dos Estados Unidos é uma referência. MD Anderson criou praticamente um prédio só de oncologia integrativa, é coordenado pelo professor Jun Mao, que já incorporou de uma forma muito bem estruturada todas essas áreas de musicoterapia, psicologia, exercícios corporais, nutrição, yoga, massagem. O site deles é muito bem organizado, eles têm um programa não só de promover pesquisa, como promover educação, cursos de oncologia integrativa.
E esse site eu queria que vocês anotassem, porque é uma das referências mundiais sobre indicação de plantas medicinais para câncer, é o chamado About Herb, que está no site do Memorial Sloan Kettering Cancer Center, que é o Memorial Hospital, com várias informações interessantes. Gostaria de destacar que muitas das plantas medicinais, ao longo do tempo, se tornaram quimioterápicos importantes, como a vincristina, o taxol, etoposídeo, topotecan, e o viscoalbum tem sido uma planta muito usada, que eu vou comentar um pouco. Aqui dentro da nossa flora brasileira e valorizando o logotipo do nosso congresso, que é o nosso logo é a Passiflora tem mostrado, através de estudos pelos seus triterpenos e fitoesteroides, outros, uma ação antioxidante interessante, promotora de apoptose. Então, o próprio maracujá pode ser, no futuro, uma planta bem a ser estudada. O grupo italiano de oncologia integrativa, que se chama Artoi, tem promovido a dieta mediterrânea como a dieta mais baseada em evidência, promotora de efeito anticâncer, ou tanto preventivo como durante o curso do câncer, porque é baseada basicamente numa pirâmide em que privilegia vegetais, frutas e legumes e os óleos essenciais, o azeite de oliva, as castanhas, o peixe, e existem vários estudos aqui que já demonstram que essa dieta é, vamos dizer assim, a dieta mais interessante. Estamos a 2 minutos, Ricardo. Graças. Esse slide mostra potenciais plantas para implementação cada vez maior. Cannabis sativa já foi bem discutido aqui, o nível de evidência dos últimos guidelines. Cannabis para dor, gengibre para náusea e vômito, e cannabis também para náusea e vômito, hipericum perforatum para ansiedade e depressão, mas não pode ser usada junto com a quimioterapia, porque interfere na enzima P450, pode interferir, reduzir o efeito de quimioterápicos, mas fora da quimioterapia, sim. O crocus sativus, a lavanda, a valeriana para insônia, que tem muitos efeitos interessantes, glicinimax para fogachos e semicifuga racemosa junto com Trifolium pratensis para os fogachos induzidos pela hormonioterapia. Então, eu não vou entrar em detalhes aqui do cannabis, já foi bem falado. Eu quero terminar trazendo um pouco do visco, que tem sido usado como um dos medicamentos mais prescritos na oncologia alemã, e tem vários mecanismos de ação bem estudados, mas o que chama atenção são as meta-análises que têm mostrado, inicialmente, para esses 5 tipos de câncer, mama, pulmão, colo retal, estômago e colo uterino, o aumento de sobrevida nesse estudo, e para o câncer de pâncreas, que é um grande desafio para a oncologia convencional, esses estudos têm mostrado melhora não só de sobrevida em 220 casos, como também melhora da qualidade de vida, que acho que é o principal efeito, nesse estudo com 168 pacientes. Eu posso deixar esse material disponível para vocês, porque não temos tempo de entrar em detalhes. E esse estudo com 240 pacientes em estadio 4 de câncer de pâncreas, a melhora também da qualidade de vida. Então, e na minha área de oncologia pediátrica, citar esse estudo comparativo do iscador, que é uma das formas mais comuns de visco, com etoposídeo em pacientes recidivados de osteosarcoma, em que a sobrevida foi melhor no grupo com visco do que no grupo com etoposídeo, um estudo bem feito pelo grupo italiano. Queria homenagear a nossa querida professora Carla Landino, coordenadora do Comitê de Produtos Naturais, que tem desenvolvido, junto com a Suíça, uma linha de pesquisa muito importante, que foi apresentada no pré-congresso sobre viscoalbum e publicado muito. Então, aqui deixar só as últimas mensagens da importância da parceria com o National Cancer Institute, que tem produzido vários guidelines na área de oncologia integrativa, e, junto com a ASCO, tem publicado as últimas recomendações que têm sido apoiadas. E queria também aqui parabenizar toda a abertura do Instituto Nacional do Câncer no Brasil, na figura da doutora Ana Maria Pinto, que é diretora do INCA, que tem participado conosco
e aqui da mesa outros já participaram da conferência de oncologia do NIH, em que pudemos apresentar toda essa diversidade de possibilidades de plantas medicinais, junto com a acupuntura, junto com outras abordagens, como terapia comunitária integrativa, para o cuidado do paciente oncológico. Então, deixo aqui o acesso ao nosso site do Cabizim, que já produziu uma matéria sobre câncer. Muito obrigado e desculpa ter passado uns minutos. Muchas gracias, Ricardo, por esta gran presentación y que realmente nos dio todo y nos ilustró sobre todo lo que está pasando y la tremenda participación que también han tenido en el desarrollo de la oncología integrativa. En honor al tiempo, voy a presentar inmediatamente a nuestro siguiente palestrante, es el doctor Auro de Giglio. Él es profesor titular del área de hemato-oncología de la Facultad de Medicina do ABC, es docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sao Paulo, y él nos hablará qué está pasando, cuáles son las terapias en relación a herbario, a medicina herbaria para la fatiga relacionada al cáncer. Muchas gracias, Ricardo, nuevamente. Muchas gracias, doctor del Giglio. Hola, doctor. Toda la pantalla es suya. Auro, você está mutado. Tem que abrir. Me impresiona que no está con muteado. Auro, não te escutamos. No logramos escucharlo, doctor. No. Espérenos unos minutos, ya probablemente va a entrar. Cecília, gostaria de cantar um pouco? ¿Puedo cantar? No canto tan mal. Brincadeira. ¿Oven agora? ¿Ouve agora? Muy bien, Bien, doctor de gracias. Giglio. Muy bien, súper bien. Entonces vamos a tentar hacer el compartilhamento de la pantalla. Todavía no la vemos, no está compartida. ¿No está compartida? Un rato. Todavía no. Ok. Lo vemos solo usted. Ahora vamos a ver si conseguimos hacer el compartilhamento. O Auro, antes te escutávamos, agora de novo não. Tá me escutando agora? Tá me escutando? Tá me escutando? Sí, escuchamos muy bien. Escuchamos muy bien y lo vemos muy bien también, pero no vemos su pantalla. Tela. ¿La pantalla la ve o no? La pantalla. Lo vemos a usted, pero no vemos su presentación expuesta. ¿No? Precisa Ok. Quizás abajo, doctor, donde dice compartir pantalla, no sé si... Cecília, não, só um minutinho, Cecília, é melhor passar para Paola Torres, e depois o Auro, senão vamos perder um tempo, não vai dar tempo. Perfecto. Entonces, para optimizar el tiempo y poder tener tiempo para escuchar estos maravillosos palestrantes. Yo no tengo cómo hacer la... Ok. ¿Cómo compartir? Sí, no estoy...
porque não está... Ustedes liberaram-la para compartilhar? Sim, sim. Auro, Sim. eu vou sugerir Tá. de dar a palavra para a doutora Paola Tá bom. Torres. Pode E ir, em seguida você entra, tá bom? Tá Pode ser? bom, fechou. Obrigado. Perfecto. Entonces seguimos. Ahora tengo el honor de presentar a la doctora Paola Torres, que ya fue introducida brevemente también por el doctor Gelman. Ella es médica, es hemato-oncóloga y tiene un magíster y doctorado en farmacología en inflamación y cáncer. Y ella además es fellow de medicina integrativa de la Universidad de Arizona. Es coordinadora del Comité Oncológico del CAPCIN y es profesora titular de la Facultad de Medicina de la Universidad Federal de Fortaleza, Brasil. Ella nos presentará sobre medicina herbaria en el manejo de efectos adversos derivados de la quimio y radioterapia. Doctora Torres, la pantalla es suya. Bienvenida. Muito obrigada, Cecília. Gostaria de agradecer ao Ricardo Gelman, e com ele eu agradeço a todos os palestrantes desse simpósio, que realmente tem uma importância muito significativa para a comunidade acadêmica, não somente do Brasil, mas já na América Latina inteira e do mundo. Então eu começo agradecendo ao Ricardo, na pessoa dele eu agradeço a todos os palestrantes do mundo inteiro que nos brindaram até esse momento e a posteriori com suas falas. E agradecer a participação de todos que estão aqui. As falas têm sido incríveis, eu tenho acompanhado na medida do que posso e estou muito feliz de poder ver isso acontecendo. Então, eu gostaria muito de agradecer. E eu vou tentar compartilhar aqui a minha apresentação, que está aqui no Desktop 2, vou compartilhar. E não sei se vocês estão vendo. Perfecto, se ve muy bien. Ok. Então, o meu tema é exatamente o uso de fitoterápicos no manejo de efeitos colaterais de quimio e radioterapia. Mas eu começo falando essa frase que diz: é uma pena que o homem não tenha a compreensão do valor das plantas. O câncer, ele acomete pessoas. Isso é uma coisa que a gente tem que ter muito em mente quando a gente pensa em câncer. O câncer, ele acontece em pessoas. E o câncer, ele é um desafio, porque o tratamento dele, muitas vezes, adoece mais a pessoa do que a própria doença. Então, fazer uma quimioterapia, fazer uma cirurgia mutiladora, fazer uma radioterapia, leva o paciente, muitas vezes, a ter efeitos colaterais muito mais significativos do que os próprios sinais e sintomas que ele apresentou quando ele adoeceu. E o câncer não só atinge a pessoa, ele atinge a família, ele atinge a comunidade em que a pessoa está inserida, ele atinge os amigos, ele atinge a profissão, ele atinge a autoestima, a sexualidade. Então, quando a gente fala do câncer, a gente está falando de alguma coisa que acomete a comunidade, os familiares e todo esse entorno. E onde começa o câncer? O câncer está escrito dentro do nosso genoma. Na célula ovo já existem proto-oncogenes, só que nos primórdios nós não sabíamos dessa realidade. Então, essa célula, esse ser que se diferencia e que se transforma em células totipotentes, que depois se transformam num feto, que se transforma num ser adulto, ele só faz isso por causa de um processo chamado de diferenciação. Mas o interessante é que o mesmo DNA que escreve ouriço e rato, escreve o ser humano. Então, é esse DNA que a gente descobriu, depois de milhões e milhões de anos da existência do ser humano, a presença do ser humano no planeta, nós descobrimos há muito poucas décadas atrás que era uma mutação no DNA que causava câncer. E essa mutação acontece porque essa célula tem que entrar no ciclo celular para se multiplicar, para dar origem a células, tecidos, órgãos e sistemas. Então, tudo isso que a gente olha são 300 bilhões de novas células por dia, com 300 milhões de novas células por minuto, abrindo esse DNA e nessa multiplicação. Então, quando a gente olha para esse embrião, no D0 de vida dele, que ele vai se dividindo, que ele vira uma mórula, que ele vira
um tecido trilaminar, endoderma, mesoderma e ectoderma, e ele vira o ser humano com todos os seus tecidos, com a sua diferenciação, o câncer começa a existir a partir daí. O projeto Genoma Humano, ele tinha, então, a intenção de mapear o genoma humano e de mapear isso e de sequenciar os genes humanos. Então, o que foi? Quais são os resultados? Nós descobrimos que o homem tem 30 mil genes e tem somente 300 genes a mais do que um camundongo. E 200 genes nós herdamos de bactérias, nós compartilhamos com a bactéria. Então, veja, o homem tem 30 mil genes, as plantas 25 mil genes, os vermes 19 e uma mosca 13 mil genes. Como 30 mil genes transcrevem 400 mil proteínas? Como é que a gente tem 30 mil genes se um gene é codificado como uma proteína? Como é que a gente tem 400 mil proteínas? Nós temos, porque um gene ele sofre um processo de transcrição e ele sofre um processo de recombinação. E aí nós temos múltiplas possibilidades proteicas por conta disso. E é exatamente nesse mecanismo que está a grande questão. Então, eu surjo agora com outra questão, que é a questão da nossa cromatina, né? O paradoxo de nós termos um DNA que tem mais de 2 metros e que se enrola e fica invisível a olho nu. Isso graças a um mecanismo de enrolamento, né? De enovelamento através das histonas. Então, a partir desse dogma da biologia molecular, DNA, transcrição, RNA, translação, proteína, nós começamos a perguntar como fazer os genes certos se expressarem em um tipo de células, né? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente transforma esses 3 folhetos que vocês estão vendo aí num ser humano, né? Então, pulmão, fígado, isso tudo começa a surgir lá na Idade Média, as pessoas não entendiam muito e começavam a imaginar que o sistema nervoso central estava ligado, os alquimistas do passado ligavam ao elemento mercúrio, que era mais sutil, o mesoderma ao sal, o sulfo, que era um elemento mais pesado, as vísceras. Então, começa a surgir tudo isso a respeito do câncer. Mas aí a gente descobriu que não era nada disso. A gente descobriu que a luz solar, o cigarro e o fumo, os radicais livres de oxigênio, os próprios agentes antitumorais, a poluição e os alimentos, os mutagênios químicos, a própria inflamação que a gente produz ao envelhecer, isso tudo leva a mutações que forçam o organismo ou a uma mutação ou então a câncer. E se essa célula ela muta, ela pode sofrer uma apoptose, uma morte nuclear programada, para prevenir o câncer. Então, o DNA que sofre uma mutação é lesado e ele pode ser reparado, restaurado, ele pode ter uma perda da atividade dele e o DNA mutado é o que dá origem ao câncer. E a gente descobriu que, na verdade, grande parte, por exemplo, dos tumores hematológicos acontecem pela metilação do DNA. É como se o DNA, esse mecanismo que enrola o DNA, ele enferrujasse através da metilação. E quando você tem essa metilação, você tem silenciamento de genes através da inibição direta ou indireta desses fatores de transcrição devido a esse processo de metilação, de enferrujamento, que vai acontecer ou por agentes ambientais, mutagênicos, ou então pelo próprio envelhecimento. Então, envelhecer significa que a gente pode, sim, estar predisposto ao câncer. Então, o que é que acontece? Nós temos fatores ambientais e fatores genéticos que acometem esse DNA, forçando com que haja uma mutação. Vários tipos de mutação estão ligadas aos tumores, aos cânceres, duplicação, inversão, deleção, inserção, e aí a gente tem um DNA que se repara, né? E esse DNA que é lesado, ou a lesão é eliminada e ele é restaurado,
ou então a gente força a célula a sofrer uma morte celular programada. Ok, tudo bem, o câncer é originado de uma lesão do DNA, vamos tentar reparar, vamos fazer medicamentos assim, mas eis que veio a grande ferida narcísica do projeto Genoma Humano, a epigenética. A epigenética veio mostrar que não são somente os genes per si que controlam todo o processo. Essas regiões que foram chamadas de lixo do DNA, de silenciamento do DNA, vieram mostrar que não eram tão bem assim. Então, se você for ver esse cromossomo 17 em gêmeos idênticos com 3 anos de idade, ele já apresenta diferenças. Imagine aos 50 anos ali. Então, vejam que nós temos aqui expressos nessas duas imagens, né? São 2 cromossomos 17, são o de um gêmeo e o de outro, e vocês vejam que essa fluorescência mostra que esses cromossomos 17, em relação à ativação, são diferentes, embora os seres compartilhem do mesmo patrimônio genético idêntico. E isso foi feito isso aí é para mostrar em gêmeos de 3 anos, sequenciamentos em gêmeos de 56 anos. Isso são teorias da epigenética, que eu não vou me delongar, eu vou chegar no ponto, o que é que isso tem a ver com o uso de quimioterápicos, de fitoterápicos no câncer. Então, a doença, ela não é somente a genética, ela é a genética, ela é o fenótipo que se expressa com a pressão ambiental e a epigenética, esse silêncio do DNA que está regulando tudo. Então, a doença é mais complexa do que apenas uma questão genética. E aí eu venho trazendo o quê? O papiro de Ebers, escrito há 1.500 anos e que tem 700 ou mais plantas medicinais utilizadas para os mais variados males, porque naquele momento era isso que tratava, era disso que se tratava, era assim que se tratava. E se nós formos ver hoje, no dia de hoje, momentos antes, eu fiz propositadamente, eu tirei esse print. Se você colocar fitoterapia e câncer, você vai ver que existem 6.504 resultados de pesquisa. E veja a absurda produção desde a década de 60 até o dia de hoje, 2022, o crescimento exponencial dessa produção de conhecimento. Aqui tem outro, a aloe vera, que é a nossa queridíssima babosa e câncer. São 520 resultados sobre aloe vera. Camomila e câncer, 32 resultados. Cúrcuma, 1.367 resultados. Então, nós estamos falando de produtos que são pesquisados e que têm mostrado evidências, de alguma forma, gengibre e câncer. Isso dentre algumas. Então, eu trouxe aqui para vocês somente as plantas que eu utilizo no meu dia a dia para os meus pacientes. E eu fui atrás das evidências em relação a isso, que eu uso quando eu vou justificar um estudo, etc. Então, aqui é o papel do extrato de cúrcuma na minimização de mucosite em paciente recebendo radioterapia para câncer de células escamosas de cabeça e pescoço, um estudo randomizado controlado por placebo. Então, o objetivo era determinar o papel do extrato de cúrcuma na redução de mucosite em pacientes submetidos à radioterapia para câncer da cabeça e pescoço. Aqui no Ceará, a cúrcuma é vendida no mercado assim, em forma de raiz e também em forma de pó. A pessoa pode comprar. Então, foram 61 pacientes submetidos à radioterapia. Eles receberam 500 miligramas de extrato da cúrcuma 3 vezes ao dia, enquanto outros pacientes receberam placebo. E a conclusão é que ambos os grupos tiveram um grau semelhante de mucosite nas 2 primeiras semanas de tratamento. A gravidade da mucosite foi progressiva no grupo controle, com 4 pacientes desenvolvendo mucosite grau 3. No entanto, no grupo A, que foi a maioria no grupo A, desculpa, a maioria dos pacientes, 73,3%, apresentou mucosite grau 1 após 4 semanas de tratamento. E essa diferença teve um P de 0,001, foi estatisticamente significativa.
Também tem outro estudo mostrando no Journal of Laryngology, Otorrinolaryngology, o papel do extrato de cúrcuma na minimização da mucosite em pacientes recebendo radioterapia para câncer de células escamosas. Então, a conclusão é que o extrato de cúrcuma reduz a incidência e a gravidade da mucosite induzido por radiação, o que pode beneficiar pacientes submetidos à radiação para câncer de cabeça e pescoço. Uma outra substância, né, um outro tubérculo, um outro fitoterápico, que eu posso dizer assim, muito utilizado, é o gengibre, né, que reduz a náusea aguda induzida por quimioterapia. Isso foi um estudo em 576 pacientes, né? Então, foi um estudo multicêntrico, duplo cego, com 744 pacientes com câncer, distribuídos aleatoriamente em 4 braços. Um recebeu placebo, outro 500 gramas de gengibre, outro 1 grama, 500 miligramas, outro 1 grama, e outro grupo 1,5 grama. Então, a ocorrência e a gravidade da náusea foram avaliadas em um ciclo de linha de base e nos 2 ciclos seguintes, durante os quais os pacientes estavam tomando a medicação designada. Todos os pacientes receberam um antiemético antagonista do receptor de 5-HT3, né, no D1 de todos os ciclos, e aí os pacientes foram tomando 3 cápsulas de gengibre ao longo do dia. O que se percebeu foi que a análise de modelos mistos demonstraram que todas as doses de gengibre reduziram significativamente a gravidade da náusea em comparação com o placebo no D1 da quimioterapia. Só que a maior redução aconteceu com doses mais altas do gengibre, de 1 grama e 1,5 grama. Então, a conclusão é que a suplementação de gengibre, uma dose diária, de 500 miligramas a 1 grama, ajuda significativamente na redução da gravidade da náusea induzida por quimioterapia aguda em pacientes adultos com câncer, nesse estudo, né? Um estudo realmente multicêntrico, com 744 pacientes. Essa é uma revisão sistemática e meta-análise sobre a eficácia da cúrcuma para a prevenção e melhoria da mucosite oral induzida por rádio e radioquímio em paciente com câncer de cabeça e pescoço. O objetivo foi avaliar a eficácia da curcumina para prevenir e melhorar o início e a gravidade da mucosite oral induzida pela rádio, que foi analisada. Então, foi uma meta-análise, foi realizada usando termos MESH no PubMed, no Google Acadêmico, no Science Direct, na Biblioteca Cochrane e busca manual, em artigos publicados de 2010 a abril de 2021. Então, ensaios clínicos que estudaram a eficácia / efeito da cúrcuma no manejo da mucosite oral induzida por rádio e radioquimioterapia em pacientes com CCP, câncer de cabeça e pescoço, foram incluídos. E a análise estatística foi feita para calcular a razão de risco agrupada com intervalo de confiança de 95%, com significância de um P de 0,05. Foi que eles encontraram. Foram 9 estudos, um total de 582 pacientes com câncer de cabeça e pescoço. Meta-análise de 5 ensaios profiláticos favoreceu a curcumina, que é o açafrão da terra, na redução da gravidade da mucosite oral, né? Um raise ratio de 0,48, certo? Então, foi muito significativo. A cúrcuma é segura, eficaz e bem tolerada na prevenção do atraso no início da gravidade da mucosite oral. E a dor também foi terapeuticamente melhorada em pacientes com mucosite oral induzido por terapia de câncer. Então, foi recomendado que novas formulações de cúrcuma, estudos, ensaios controlados, randomizados de alta qualidade, para que possa se avaliar melhor ainda os efeitos terapêuticos da cúrcuma. Esse outro artigo é uma meta-análise que é a aplicabilidade clínica de produtos naturais para prevenção e tratamento da mucosite oral, né? Então, são várias... 2 minutos, perdão, doutora, 2 minutos Nossa, para a passou muito apresentação. rápido. Então, tem algumas aplicabilidades, né, disso. Então, o objetivo dessa revisão sistemática
foi ver a segurança e aplicabilidade dos produtos naturais na prevenção da mucosite induzida por quimio-radioterapia, né? Então, foi o sistema PICOS, foram... o número de estudos elegíveis foi 151, com 47 ensaios clínicos randomizados. Aqui tem um estudo de fitoterápicos para depressão e ansiedade, e eu friso aqui nesse segundo estudo, fadiga, qualidade do sono, ansiedade e depressão em pacientes com câncer, vai ser o nosso próximo palestrante, que é um querido amigo, que é o professor Auro Del Diglio, com Guaraná, mostrando a efetividade dele. Já foi citado o trabalho dele nesse outro artigo. Então, somente para finalizar, eu sou uma médica que venho da medicina convencional, mas a minha cultura da medicina é da tradição do sertão. Estou eu aí com o mestre Totonho e com Davi Copenau Yanomami, que é um grande pajé Yanomami. Então, eu acredito numa medicina que dialoga com povos e com pessoas que fazem uma medicina que é necessária para as pessoas mais pobres. E essa medicina é o que é mais efetivo no Brasil profundo e na América Latina profunda. A maioria do nosso povo não tem acesso às coisas mais sofisticadas, aos medicamentos mais sofisticados da medicina para combater os efeitos colaterais da quimioterapia e da radioterapia. Então, eu que atendo pacientes, da maioria vindos do SUS, as pessoas se valem das ervas medicinais, da fitoterapia, para combater os efeitos colaterais. E eu falo desse tipo de paciente, né? São pessoas simples, que chegam do interior, esse senhor mais velho, pedreiro, esse outro, agricultor. Então, é desse lugar que eu venho. Queria homenagear esse aldeia Funiô, lá de Águas Belas. Quando eu tinha 5 anos, eu vivia nessa cidade, e foi aí que eu aprendi a respeitar essas pessoas. Então, quando a gente recebe no Ceará câncer, a gente recebe os pacientes assim, nesse estágio, estágios muito avançados. E esses pacientes têm a possibilidade de se curar. Mas o seu Josafá, ele utilizava ali do lado, que vocês estão vendo atrás dele, na horta dele, os produtos naturais para combater os efeitos colaterais. Do mesmo jeito, o Alain, Francisco Alain, com linfoma de Hodgkin, lá do assentamento Encanto, agricultor, ele usava as ervas da caatinga, do sertão, para combater os efeitos colaterais. Então, eu sempre ia aí para perguntar, para assuntar, como a gente diz aqui no Brasil, o que é que você está fazendo, o que é que você utiliza, para dialogar com isso. Luciano, então, Brito, da Calcaia, né? Tá aí o Luciano, depois do desafio. O Luciano foi nesse herveiro aqui que vocês estão, era esse o médico, era o meu colega que ajudava o Luciano, era ele o meu companheiro no desafio de ajudar o Luciano nos efeitos colaterais da quimioterapia, porque era a única coisa que o Luciano tinha acesso, né? Vocês estão vendo aí a babosa, a aroeira, vários outros componentes aí, o Guaraná também tem. Isso aí é uma fotografia minha lá no Arizona, né, fazendo um fellowship em medicina integrativa. E o PRINTAC, que é o Programa Integrativo de Apoio e Revitalização, é um projeto de pesquisa do Instituto Roda da Vida, que oferece medicina integrativa em oncologia, sócio acadêmico de saúde integrativa com a Universidade Federal do Ceará. Isso aí foi um pôster que nós apresentamos no Congresso da Sociedade de Oncologia Integrativa, CIO. E o que nós fazemos é isso, é oferecer uma proposta integrativa para tratar o paciente que está passando pelo desafio do câncer, no diagnóstico, no tratamento e também no pós-tratamento do câncer, com yoga, com meditação, com acupuntura, com florais e com fitoterápicos. Então, esses pacientes, essas pessoas com câncer, confiam na nossa perspicácia, confiam em nós como uma criança, eles se entregam à nossa prática médica. E eu sempre digo que o universo do cuidar é tão importante quanto a vontade de curar. Lá no Arizona,
eu recebi o caduceu, que está aqui, das mãos do André Weil. Então, eu acho que a gente tem que honrar esse sagrado do caduceu, porque é o caduceu que diz para a gente que é o Deus da medicina, o único Deus que consegue conversar com Zeus no Olimpo e ir até o inferno e dialogar com Hades. Então, é esse caduceu que permite a gente dialogar com todas as tradições, com toda a medicina, e desde a biologia molecular até a tradição Yanomami, que diz que o céu vai cair, o céu realmente está caindo, vide todas as vidas que nós estamos perdendo com as enchentes, e se nós não entendermos que a saúde ela é integrativa, realmente a gente vai deixar muito pouco para gerações futuras. E eu gostaria muito de, então, agradecer pelo convite e parabenizar todos vocês. Muito obrigada. Wow, muy emocionante. Me sumo a todas las palabras también que se han dicho en el chat. Estamos todos conmovidos y por la tremenda y preciosa conferencia, doctora. Muchísimas gracias. Es realmente una inspiración. Vamos a tener tiempo, espero, de preguntas y respuestas para al final de la mesa. Doctora, la invitamos a acompañarnos. Y ahora seguimos con el doctor que solucionamos el problema, doctor Auro del Giglio. Perfecto, perfecto, doctor. Me escutam? Perfecto, está muy bien. Vou falar em português. Muito bom. Eu quero agradecer a organização do Congresso, ao Dr. Ricardo Gelman, a todos os palestrantes. É um prazer estar aqui com vocês. E eu vou falar para vocês um pouquinho da nossa experiência com a utilização de ervas amazônicas para tratamentos de sintomas relacionados ao câncer. Próximo. Eu estou pedindo isso. Obrigado. Muito bom. Aqui nós vemos que o câncer é um problema realmente mundial e muito prevalente no nosso país. Próximo. E aqui nós vemos os sintomas mais comuns. Se olharmos com cuidado, nós vamos ver que a fadiga, a dor, a falta de energia, a fraqueza e a diminuição do apetite são sintomas que os pacientes mais relatam quando afetados pelo câncer. Então, são esses os sintomas que nós deveríamos nos concentrar se quisermos ter mais impacto, provavelmente, sobre a qualidade de vida desses pacientes. Próximo. A definição de fadiga é uma definição que tem que ser bem conhecida, porque várias coisas causam a fadiga em relação ao câncer. A fadiga é um sintoma muito comum na clínica, mas quando o paciente com câncer, em tratamento para o câncer, tem fadiga, ele vai definir a fadiga como uma sensação física, emocional ou até cognitiva de fraqueza, de cansaço, de exaustão, relacionada tanto ao câncer quanto ao seu tratamento. E vai relatar também que isso interfere com a sua capacidade de fazer suas atividades usuais. Próximo. Próximo. A fadiga relacionada ao câncer tem que ser entendida como uma entidade médica que necessita de um diagnóstico diferencial, e esse diagnóstico diferencial deve nos orientar a tomar algumas atitudes que muitas vezes vão minorar a fadiga se nós procurarmos causas supervenientes, como, por exemplo, é o caso das endocrinopatias, é o caso da anemia, o caso de alterações do ciclo do sono, que são coisas que nós devemos procurar e remediar antes de nós ficarmos com o diagnóstico de fadiga relacionada ao câncer. Uma vez com o diagnóstico de fadiga relacionada ao câncer, nós vamos ver que existe uma exiguidade de alternativas terapêuticas para essa entidade, uma vez que a farmacoterapia para essa situação deve bastante do ponto de vista de evidência e do ponto de vista de efeitos colaterais, e as coisas que têm se demonstrado úteis para esses pacientes são, muitas vezes, tratamentos naturais, como é o caso, por exemplo, do exercício, como é o caso, por exemplo, algumas situações de meditação,
e, às vezes, alguma farmacoterapia, como o uso de corticoides ou algum estimulante, mas tudo isso com muito pouca evidência para dizer que nós temos algum tratamento efetivo e conhecido para a fadiga relacionada ao câncer. Próximo. Quando nós vamos entender as causas da fadiga relacionada ao câncer, nós vamos ver que nós temos um estado inflamatório no câncer que libera uma grande quantidade de citoquinas, e essas citoquinas vão ter efeito a nível central e vão produzir uma sensação de fadiga. Aqui nós temos 2 trabalhos produzidos pelo nosso grupo que demonstram algumas anormalidades citoquínicas diagnosticadas em pacientes com fadiga relacionada ao câncer, para as quais nós deveríamos eventualmente pensar em algum tipo de tratamento. Nós vemos que existe um interplay entre os leucócitos, o sistema nervoso central e o sistema humoral através das citoquinas, mostrando que a fadiga relacionada ao câncer é um problema muito mais complexo e que vai envolver medicações que tenham múltiplos efeitos para que possa ter um efeito clínico substancial. Próximo. Nós vemos aqui um apanhado bem geral das coisas que já foram tentadas para a fadiga relacionada ao câncer. Nós vemos estimulantes, corticosteroides, terapias naturais, como eu disse, exercício, yoga, meditação, e nós vemos que tudo isso, infelizmente, ainda hoje deixa a desejar, e a fadiga é um sintoma que torna a vida dos nossos pacientes bastante pior, infelizmente. Próximo. Quando nós pensamos na tradição, como foi muito bem colocado pela palestrante que me antecedeu, nós vemos que existem princípios ativos na natureza que foram e são utilizados por populações, no caso indígenas, e isso pode nos dar dicas, né, no sentido antropológico mesmo, do médico antropológico, para que nós persigamos na clínica a utilização desses princípios com o intuito de minorar alguns sintomas do câncer ou do tratamento que nós submetemos os nossos pacientes com câncer. Próximo. Aqui é um trabalho que nós conduzimos, é um trabalho duplo cego, aleatorizado, randomizado, que nós aleatorizamos pacientes para placebo ou guaraná, próximo, e no meio do estudo nós invertemos os grupos. Quem tomou placebo foi para guaraná e quem tomou guaraná foi para placebo com washout period. Próximo. Nós vemos aqui que todos os pacientes começam com um nível de fadiga semelhante pelos 4 questionários que nós utilizamos, e ao longo do tratamento nós vemos que aqueles que receberam guaraná tiveram uma diminuição substancial e significativa da sua fadiga quando comparados aos que receberam placebo, tanto na primeira quanto na segunda fase do estudo. Próximo. Quando nós, com a ajuda do professor Calixto, da Universidade Federal de Santa Catarina, fizemos estudos em vivo para tentar entender o porquê que esses pacientes tinham uma melhora do quadro de fadiga, nós vimos que o guaraná produz uma diminuição de algumas citoquinas em ratos que são submetidos a choque endotoxigênico que simula a fadiga. Próximo. Nós vemos também que o guaraná é um potente inibidor do NF-κ-beta e da COX-2, ambas mediadores e enzimas relacionadas ao processo inflamatório que eu aludi anteriormente. Próximo. Infelizmente, uma das dificuldades que nós temos no tratamento de sintomas é o efeito placebo. E aqui nós fizemos uma análise sistemática da literatura e vimos que qualquer coisa que nós dermos para pacientes com fadiga vai dar 30% de eficácia. Então, nós temos que programar os nossos estudos, do ponto de vista estatístico, para superar 30% pelo menos. E isso é algo que torna, muitas vezes, difícil que nós possamos isolar algo realmente muito bom, porque existe uma tendência incremental na medicina, e muitas vezes essa tendência não chega, com frequência pelo menos, a 30%.
Então, isso é algo que dificulta muito todos os estudos que lidam com sintomas que são subjetivos por definição. Próximo. Nós prosseguimos a seguir com o estudo do uso da Uncaria tomentosa, que é a unha de gato, em pacientes com tumores sólidos avançados, fora de possibilidades terapêuticas, que foi um estudo exploratório para sabermos se havia uma diminuição de alguns sintomas que esses pacientes sentiam. Próximo. Foram 50 pacientes, esse estudo não foi aleatorizado, foi um estudo fase 2, aberto, paralelo, institucional e prospectivo. Próximo. Pacientes receberam a unha de gato durante todo o estudo, ao cabo do qual nós fazemos uma análise por imagem e várias medidas de citoquinas e exames laboratoriais durante o tratamento para exatamente ver os efeitos que a Uncaria poderia ter sobre esses pacientes. Próximo. A dose que nós utilizamos foi de 100 miligramas e foi um extrato padronizado que estava no mercado na ocasião, um fitoterápico padronizado. E isso é interessante porque muitas vezes você pode ter mudanças da atividade de acordo com o extrato que você usa. Então, quando existe um extrato padronizado, é muito bom que se use. Próximo. E aqui nós vemos que houve um impacto na qualidade de vida dos pacientes. Próximo. Aqui nós vemos um detalhe mostrando que a qualidade de vida global melhorou significativamente, assim como o aspecto, o domínio social da qualidade de vida. Próximo. Aqui nós vemos mudanças que foram produzidas em algumas das coisas, especialmente aqui a fadiga. Nós vemos que a unha de gato diminuiu a fadiga pelo questionário de Schauder. Próximo. Mas não conseguimos isolar qual o marcador inflamatório melhorava com a Uncaria. Todos esses que foram medidos aqui não tiveram alteração significativa durante o tratamento com Uncaria tomentosa. Próximo. Curiosamente, pacientes com uma expectativa de vida muito curta, 3 desses pacientes tiveram uma sobrevida além do esperado, mas isso é anedótico e nós, obviamente, não podemos colocar isso como sendo um efeito previsível da Uncaria. Próximo. Esse é um estudo no qual nós juntamos a Uncaria tomentosa com a Paulínia cupana, para ver se nós conseguimos amplificar o efeito sobre a fadiga. Próximo. Próximo. Nós observamos, curiosamente, que havia uma melhora da fadiga e que havia uma manutenção do peso em pacientes que, usualmente, no final das suas vidas, têm uma redução do peso. Então, isso nos chamou a atenção, porque tanto o apetite, que melhorou, quanto o peso que se manteve, são duas situações para as quais nós temos muito pouco a oferecer para esses pacientes. Próximo. Aqui nós temos um estudo que nós conduzimos, um estudo piloto, e nós notamos uma diminuição substancial dos fogachos nos pacientes. Pacientes com câncer de mama, todos sabem, têm fogachos por conta da deprivação hormonal e muitas vezes da hormonioterapia, e nós vemos que temos muito pouco a oferecer para essas pacientes porque o tratamento de reposição hormonal é proscrito nesses casos. Próximo. Aqui nós temos, nesse mesmo estudo piloto, a diminuição da intensidade dos fogachos, tanto numérica quanto a intensidade, que nós vimos que diminuiu. Próximo. Mas isso, nesse estudo, não se corroborou, é um estudo agora aleatorizado, no qual o placebo também produziu efeitos muito similares aos do Guaraná, mostrando a dificuldade que nós temos de lidar com sintomas, especialmente porque existe um efeito placebo dos remédios que nós ministramos, e superar esse efeito placebo algumas vezes é difícil.
Próximo. Então, nós temos muitos sintomas relacionados ao câncer, infelizmente, e eles pioram a qualidade de vida dos pacientes. Nós sabemos que esses sintomas são multifatoriais e a fitoterapia pode diminuir alguns desses sintomas e melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Próximo. E aqui é último slide, uma reflexão, na verdade, que a medicina oncológica caminha para a medicina alvo-direcionada, na qual nós elegemos um alvo e ministramos um remédio que seja específico para esse alvo, como é o caso do imatinib, aqui demonstrado para a leucemia mieloide crônica, que produziu curas e resultados impressionantes. Quem cuidou de leucemia mieloide crônica antes do imatinib sabe como essa medicação revolucionou a evolução dessa doença. Todavia, os sintomas do câncer são multifatoriais e talvez eles não se prestem a um tratamento tão específico como nós estamos demonstrando aqui para o imatinib. E aí entra o fato de que a fitoterapia ela lida com múltiplos fatores ativos, né? Muitos princípios ativos. E talvez a fitoterapia seja, do ponto de vista de pleiotropismo de ação, né? Do ponto de vista de amplitude de ação, muito mais afeta o tratamento de sintomas do que a terapia alvo-direcionada. Isso é uma reflexão, apenas para finalizar, colocando que talvez a utilização de misturas de múltiplos princípios ativos, como é o caso da fitoterapia, possa eventualmente ser mais importante para o tratamento de sintomas do que a terapia alvo-direcionada. Muito obrigado, e eu agradeço novamente a todos pela oportunidade de poder colocar os nossos resultados aqui nesse congresso. Muito obrigado. Muchas gracias, doctor Auro, por su maravillosa ponencia que nos ilustra en algo tan necesario de cómo sumar la medicina varia en este problema tan frecuente que nos toca acompañar también. Ahora, doctor, también lo invitamos a quedarse hasta el final de la mesa para poder compartir con nosotros preguntas y respuestas. Y ahora presentamos a la doctora Carla Orlandino. Ella es profesora titular de la Facultad de Farmacia de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Es postdoctorado de la Universidad de Bern en Suiza. Es especialista en homeopatía, miembro titular del Instituto Hahnemanniano de Brasil, coordinadora del Comité de Productos Naturales del CAPCIN, y ella nos hablará sobre Viscum album, una planta promisora en oncología. Muchas gracias, doctora Orlandino. Cecília, doutora Sí. Carla nos enviou vídeo. Perfecto. Ricardo, hoy es el cumpleaños de Carla. Sim, eu sei. A questão é que ela enviou vídeo por isso, porque hoje é aniversário. Le enviamos todos los felices Caio, não sei se cumpleaños. poderia passar. Bom, Ricardo, a minha sugestão é que a gente siga com a mesa e que a gente possa disponibilizá-la da Carla em outro momento, por conta do atraso, do tempo do vídeo. Então, a minha proposta, então, seria para o final do último painel, no final do dia, para não atrapalhar outros painéis, apresentamos esse vídeo de Carla, pode ser? Perfecto. Perfecto. Y también, bueno, y a los participantes, los que nos acompañan, que no se olviden de poder visualizar este video del doctor Orlandino, que es realmente excelente y nos ilustra muy bien de la utilización del Viscum album en oncología, lo que realmente es ampliamente requerido y utilizado en esta área. Entonces seguimos con el doctor Eran Ben Aire. Bien. Él es médico. Cecília, deixa eu só te falar. Perfecto.
é que Eran ele enviou um vídeo e ele pediu para eu apresentar primeiro o que é o programa e aí passo o vídeo em seguida. Uma apresentação de 1 minuto, pode ser? Excelente. Mas, se quiser, pode falar sobre o seu currículo enquanto eu preparo aqui, por favor. Bien, mientras tanto presento su currículum. Él es médico, es especialista en medicina familiar. Él es profesor de la Facultad de Medicina de Bruce Rappaport, Instituto Technion Israel. Es director de la Sociedad de Medicina Complementaria de la Asociación Médica de Israel y es un vasto investigador, tiene muchas investigaciones con distintas metodologías en MTCI, en atención primaria y en oncología integrativa. Só um minuto. Vou apresentar aqui que ele me enviou. Ahí se ve tu presentación, Ricardo. Pode mirar? Sí, se ve muy bien, pero se ve tu presentación. Se ve la presentación, probablemente está en otra pantalla, el video del doctor. Então, mas aparece Integrative Oncology, International Medical Educational Perspective, não? No, no se ve tu PowerPoint. Ahí. Lo que recién proyectaste era lo correcto. Tá vendo? Ahí está, ahora sí. Ahí está, estamos listos. Então, Eran Benarié, ele coordena um programa de oncologia integrativa na Universidade Technion, em Rappaport. Só um minuto. O problema é que eu escuto minha tradução. Perdão, só um minuto. Cambiar para português. Está bem agora? Conseguem ver? Sim, Perfecto, sí, se ve bien. Em seu trabalho no Oriente Médio, Dr. Eran Benarié tem feito um trabalho muito interessante de conexão entre os povos do Mediterrâneo e regiões de conflito, trazendo junto médicos palestinos e médicos judeus oncologistas para trabalhar junto em prol dos pacientes, ultrapassando barreiras culturais e barreiras de comunicação. Então, tem vários trabalhos sobre oncologia integrativa e que Eran tem promovido. E um dos objetivos principais de seu trabalho tem sido o projeto de treinamento, capacitação e educação em oncologia integrativa de uma forma multidisciplinar. Através de programas que incluem várias culturas médicas de várias regiões do mundo, integrando terapias manuais, antroposóficas, chinesas e ao redor do mundo. E, recentemente, a Sociedade de Oncologia Integrativa criou um projeto de uma força-tarefa internacional para promover o cuidado aos pacientes com câncer de uma maneira mais ampla. E Jun Mao, que é esse primeiro aqui, o presidente do SIO, junto com pessoas de vários países, eu estou aqui representando o Brasil, junto com o Eran, que tem sido um centro nesse processo, tem promovido esse movimento. Então, publicamos toda uma orientação, por exemplo, junto com a ASCO, de oncologia integrativa para o câncer de mama.
E aqui quero apresentar esse curso que dentro de uma parceria da Universidade Technion com o consórcio acadêmico, o CABZIM, elaboramos a tradução para o português e queríamos lançar nesse momento no Congresso esse curso de fitoterapia tradicional em suporte aos pacientes com câncer, do alternativo ao integrativo. É um programa de 15 semanas, com 60 aulas, dividido em 13 capítulos, e muitas pessoas do mundo inteiro já fizeram. Ele é gratuito e gostaria aqui de mostrar um pouquinho desse curso, que envolve plantas medicinais de várias regiões do mundo. Então, já temos agora o acesso para a educação em saúde aqui nas Américas, falta agora em espanhol, mas já temos em português, em russo, em francês, em inglês. O espanhol, ele já foi feito a tradução automática, mas não revisada em pares, como fizemos aqui no Brasil. Então, vou passar aqui um filminho para vocês poderem acessar. Não se escuta vídeo nenhum, Ricardo. Não se vê Oi? e não estamos vendo nem escutando. Ué, por que será? Você tem que selecionar, compartilhar o áudio do computador e selecionar a tela do vídeo também. Espera aí. Quando você clica em compartilhar, tem uma opção que você marca embaixo, Share Sound. Compartilhar áudio. Eu sei fazer o share screen, agora o share sound não sei. Não, quando você clica no Share Screen, tem uma opção embaixo, Share Sound, que você tem que marcar. Ah, tá bem. E aí você tem que selecionar o vídeo que a gente não está vendo. It's going to be helpful, this is going to be harmful. Welcome. I'm Professor Eran Ben-Aryeh from the Rappaport Faculty of Medicine. Sim. Mas dá para ver? Sí, está perfecto, Ricardo. Hay que seguir con eso. The patient comes to your clinic, they have a diagnosis of cancer, they're getting chemotherapy, they want to know about the use of traditional herbal medicine. It might be something that they're interested in using or they've started using, and they ask you, is this something I should be taking? Is this going to be helpful? Is this going to be harmful? Welcome. I'm Professor Eran Ben-Aryeh from the Rappaport Faculty of Medicine, Technion, Institute of Technology, Haifa, Israel. Hi, I'm Dr. Noah Samuels, also affiliated with the Faculty of Medicine at the Technion. During this course, we will give you practical tools with which you can address the issue of traditional herbal medicine in cancer care. Both of us are integrative physicians who work on a daily basis with oncology patients and advise them on the use of complementary, traditional, integrative medical therapies, including herbal medicine. We will study about concepts of herbal medicine in the arena of supportive and palliative cancer care. Só uma pergunta, vocês estão vendo o vídeo? Sí, se ve el video, solo que con una cinta. Tá, então eu vou tirar essa faixa. Eu vou tirar a faixa, mas a tradução já tem embaixo, não precisa traduzir para o português. Sim. No rodapé, então não... Tá, obrigado. We will be acquainted with different schools of thought regarding traditional herbal medicine in the Middle East, in India, Ayurvedic medicine, in traditional Chinese medicine.
and herbal European medicine. We will also study how to communicate with patients about the use of herbal medicine in an open, non-judgmental consultation. And finally, we will study about practical approaches, how to alleviate common side effects and toxicities of chemotherapy and other oncology drugs. The course will include interviews with leading world experts in integrative oncology, palliative and supportive care, and traditional herbal medicine. You will acquire practical clinical tools which will enable you to design a patient-tailored treatment program to be co-designed with patients and their oncology healthcare providers. We will also be learning about how to assess the treatment outcomes of the integrative herbal program with the goal of optimizing effectiveness, primarily with respect to the patient's quality of life, while minimizing the risk. We hope that you will join us in this course, learn about how to advise patients on the use of traditional herbal medicine in a safe and effective way so that they can get the best of both worlds. Welcome to the course. Está Cecília, silenciado, Ricardo. Ahí. pronto. Obrigado. Deu para mostrar o vídeo? Foi... Se vio muy bien. Tá. Agora o Caio vai compartilhar uma rápida entrevista de 8 minutos que fizemos, que o professor Eran nos enviou, porque ele está sem sinal de internet, nos enviou para o Congresso. Lucas, pode compartilhar, por favor, o vídeo do Eran? To Eran Ben Arie, could you introduce yourself, please, and tell us a little bit about the history of that wonderful project in the Coursera, please. So thank you, Ricardo, for inviting me to the conference. And my name is Eran Ben Arie. I'm coming from Israel. I'm a family physician trained in integrative medicine and integrative oncology. And I'm directing for the last 14 years an integrative oncology program in one of the leading oncology services, public services in northern Israel. And I direct a team of 23 practitioners, including physicians, nurses, paramedical therapists, integrative therapists, all trained in supportive cancer care and integrative oncology. So the initiative to launch a course in Coursera about traditional herbal medicine in supportive cancer care came actually from our faculty, from the Technion Institute of Medicine, where I'm serving as a clinical associate professor. And they asked me to develop this course, and I was quite enthusiastic to do that with my colleague, Dr. Noach Samuels from Jerusalem, as we understood that this course is actually a free course that every person all around the world could take and be educated in these important aspects of supportive cancer care and integrative oncology. And there is even an opportunity to people to receive an academic diploma certificate if they pay something like $49, but they can decide to learn that without any fee. So we understood that it is like an adventure. It's like writing a textbook about integrative oncology and the herbal medicine specifically.
So we discovered a very lovely team who worked with us, filming and editing, and we did it in Israel and in Germany, in Berlin. Most of it was filmed in Israel, in different communities. It is highly cross-cultural with the Jews and the Arabs and all kinds of communities. And it shows actually the diversity in this new profession of integrative oncology, which include multidisciplinary teams of physicians and nurses and all sorts of integrative practitioners. We were very enthusiastic to work with you, with your team in Brazil, where you contributed very professionally, I must say, translation of the course. It was a huge project because the course includes 60 different videos and 27 interviews. And you did the translation of the 60 videos highly professional. So it wasn't just a machine that did the translation, but it was a professional validation of each concept and actually each sentence. And now it's available throughout Brazil in Brazilian, let's say Brazilian Portuguese. So we are very proud of that. And parallel to this project, we did another translation project with a German team that comes from Freiburg, South Germany, highly involved in anthroposophic medicine. And maybe that's another link between you guys, where anthroposophic medicine in Brazil is more and more accepted as part of integrative medicine and integrative oncology, and of course the teams in Germany and in Israel. So that was another advantage. Would you like to ask specific question, Ricardo? Yes, Eran. First of all, thank you very much for your wonderful feedback. We are honored to be with you in that collaborative and that engaged international team. My question is, what for your perception are the highlights of the chapters of the modules of the Coursera that you'd like to share with us? Because our Congress, it's involved speakers from 35 countries, and a lot of people don't know about that course. And as we were focusing in medicinal plants, perhaps you could show us, for your perspective, what would be the importance to spread that course, and specifically to oncology, but in a broader way, what are your highlights of the course? Thank you for asking, Ricardo. And so the course begins with an introduction, what herbal medicine is and how herbal medicine is related to supportive cancer care. So it's about issues of quality, of effectiveness, of safety, legal aspects, and then it goes into the interaction between herbal medicine, integrative oncology, which is much more structured concept, where herbal medicine is only part of that, along with traditional Chinese medicine, Ayurvedic medicine, and so on. And about the connection between these concepts of integrative care and supportive and palliative care. Then we introduce four systems of herbal medicine which are relevant in integrative oncology. So we describe herbal medicine in traditional Chinese medicine, in Ayurvedic medicine in India, in European medicine / anthroposophic medicine, which is part of the European tradition. And last but not least, Arab, Muslim, Middle Eastern herbal medicine, where most people don't know about that, but it's a very, very important
school of medicine, which mediates between India and China in the Far East and Europe in the West. And then we go into specific aspects of integrative herbal medicine, about communication with patients about these topics, how to communicate with patients, how to talk with patients that would like to consider herbal medicine, how to integrate concepts of evidence-based medicine, about research, about effectiveness, about risks and safety into the dialogue with patients. And then there's chapters that focus on specific pearls, I would say clinical pearls, which herbs are relevant, for example, to treat patients with pain, with insomnia, with anxiety, with gastrointestinal symptoms like nausea and constipation, with cancer-related fatigue, and so on. And then there are other chapters which open up, the students to concepts of how to launch research with herbal medicine in this context of integrative oncology, and clinical tips, how to integrate herbal medicine or integrative oncology into your own practice, and how to create actually new concepts and new initiatives of integrative oncology in your own institution, specifically oncology centers. So the course is focused on integrative oncology, but I would say that many people that are interested in herbal medicine could take this journey, this educational journey, and understand a lot about integrative medicine as a whole, and then they can implement that in their own clinics, even if it's not an oncology clinic, let's say. Thank you very much to emphasize that aspect, that it's much broader than the only topic of oncology. I agree with you. It's a wonderful course. I had the opportunity to see all the course. And the last question, we have only 2 minutes. It's if you are open to include new modules or new chapters from the experience in Latin America and other areas in the country, in the globe, in your course, or if your course are a course that are open to be developed in the future. Well, this is what is so nice in this platform of Coursera, that you can add more and more chapters. So I would say, and we thought to do that, and then there was COVID and so on, and but I think that this is one of the exciting projects to create a chapter, maybe more than one chapter about traditional herbal medicine in Latin America. I know that this is an extensive field of clinical practice and research, which goes from Central America, from Mexico to Brazil and to Peru and Argentina. Well, it's a huge continent. So there are so many practices, and this could be amazing thing to do. And I would also suggest maybe to launch a project to translate the course as it is right now, like you did, into Portuguese to Spanish as well. I know that there is a kind of Spanish translation there, but it's not as professional as you did in Brazil. And this could be very helpful in order to launch courses. And I would also add that as I see it, it's not only the course. I think the course should be supplemented by hands-on workshops that could be performed in each of the countries. Because when we teach it here, for example, in Israel, to medical students and nurses and so on, we also do that not just looking at the telephone or the computer, but we do some practical workshops, how to prepare the herbs, how to integrate them into food, how to act actually ask patients what's
what skills you can develop in real life, not just by viewing the films. So I would say that yes, I'm in favor of additional chapters and maybe co-development with the teams like your team, workshops that you can do, that you can launch in Brazil and the other areas in Latin America. Ran, I'm sure that the National Cancer Institute in Brazil will support your idea. And as from your invitation, we are part of the Society of Integrative Oncology, that I'm sure that you support also that idea to create bigger access of that important course, because as you mentioned, it belongs to the education path that you need to go much more engaging all the experiences and the research around the globe. Then thank you very much for your invitation and for your effort in the last years to launch that wonderful course. It's really, that's belong our talk for the goal of that Congress. That's create the mechanism to promote the phytotherapy in several fields in integrative medicine and health. Then, Ran, thank you very much for our friendship and partnership. Bien, muchas gracias. Lamentablemente, en honor al tiempo, que estamos con un tiempo de retraso, debemos seguir adelante con el programa. Sin embargo, relevar que no se olviden de ver la presentación de la doctora Olandino, que va a estar excelente en relación a Viscum album, y agradecer nuevamente de ser parte de esta mesa. Se entregó y se compartió información, conocimiento, experiencia de gran relevancia, y muchos agradecimientos y muchas felicitaciones también en el chat a todos los palestrantes. Ahora, no sé si no nos vamos a poder tomar un break, Cayo, Ricardo. ¿Pasamos directo a la otra mesa? Sí, por favor. Bien. Muchas gracias. Ricardo, te dejo. Muito obrigado, Cecília, pela moderação. Sabemos de seu envolvimento com a oncologia no Chile e vamos seguir em frente com essa parceria. Muito obrigado.